Fala pessoal, começando aqui esse vídeo com esse pequeno arranjo que eu fiz de violão solo para a música número 1 do Inário, né? Música Santo, Santo, Santo. E essa é só uma opção dentre várias que você pode utilizar para tocar todas as músicas do Inário. E nesse vídeo eu vou te dar 10 dicas para você que gosta das músicas do Inário e ainda não toca. E se você ficar até o final, eu vou te dar mais uma dica de bônus, que ela é muito importante e fundamental para que você possa tocar e se manter motivado. E já comenta aqui embaixo qual o seu nível aí de violão. Se você é iniciante, né, não sabe absolutamente nada, ou se você sabe um pouquinho, né, sabe o básico, ou se você é intermediário, ou se você é avançado, tá? Comenta aqui embaixo para que eu possa fazer um conteúdo já alinhado para que vocês possam tocar não só as músicas do Inário, mas todas as músicas que você tiver interessado. E antes que eu me esqueça, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para que você possa acompanhar todos os conteúdos que eu for postar daqui para frente. Todas essas dicas refletem o tempo que eu tenho de estudo, né? E se alguém tivesse falado isso para mim no começo, eu ia agradecer muito, mas muito mesmo, porque são dicas realmente fundamentais e são extremamente importantes, tá bom? Vou repetir, são extremamente importantes que você ouça essas dicas e ponha em prática, porque se eu tivesse ouvido essas dicas lá atrás, talvez eu estaria muito melhor hoje, tá bom? E muito, assim, ter um resultado satisfatório e de uma forma mais rápida, né? Talvez essa forma de tocar minha, talvez eu poderia ter desenvolvido muito antes. Mas como eu, né, comecei ali do meu jeito, achando várias coisas erradas, né? Eu demorei um pouquinho para chegar no resultado que eu gostaria. Então, essas dicas são extremamente importantes e siga elas à risca, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Quando eu comecei a tocar, talvez eu seja um pouco como você. Eu não estava trabalhando, né? Não tinha dinheiro para me bancar ainda. E não tinha dinheiro para pagar um professor de violão ali para me acompanhar. Aí eu busquei duas alternativas. Uma alternativa foi a internet. E aí eu peguei ali, pesquisei a música que eu gostaria de aprender, né? Fui lá, achei um cara ensinando lá e comecei a tentar pegar, né? Só que eu não sabia nada. E aí eu comecei a tocar ali, comecei a tentar, né? Eu falei, nossa, pensei comigo, como é que eu vou tocar essa música se eu não sei nem nada? Tipo assim, vou aprender como isso, né? Pensei. Aí eu peguei, parei de aprender aquela música e fui buscar uma metodologia, buscar um método, alguma coisa que pudesse me dar um caminho, né? Uma trajetória. E aí, por sorte, meu irmão ele tinha começado a estudar violão e ele começou e aí desanimou, tal. Acho que aí meu tio tinha comprado um método para ele, um método de violão. Esse método estava lá parado, tinha até perdido o método. E aí eu lembrei daquele método e falei, nossa, será que ainda tem esse método? Aí fui procurar até que eu achei esse método, né? Achei o método, falei, nossa, eu vou seguir esse método, né, tal. E aí minha ansiedade de querer tocar logo, né, pegar e fazer as posições, minha ansiedade de querer tocar logo, fez com que eu fizesse algumas coisas que eu vou falar para vocês já já. E aí eu peguei, comecei a estudar um método, fui seguindo passo a passo. Só que aí minha ansiedade era tanta que eu falei, cara, nossa, isso aqui não é tocar violão. Vou procurar cadê as posições, né, os acordes, né, que eu falava de posições naquela época. E aí eu peguei, fui folheando o método assim, no final do método, assim, bem quase no final, tinha as posições lá. E mostrava como é que fazia e tal. Aí eu falei, nossa, é isso. Aí eu pulei toda aquela etapa do método, fui direto para os acordes, né? Aprendi ali alguns acordes, né? Aí fui para a internet, fui aprender as músicas por aí, né? E aí vem a primeira dica, a primeira grande dica, que é não
pule etapas. Não corte caminho. Eu aprendi uma vez com um violonista, um professor da USP não, não sei qual universidade que era. Qual universidade que era mesmo? Unicamp. Ele é da Unicamp. E ele falou uma frase muito importante, que é assim, ó, na música, o caminho mais longo é o mais curto e o caminho mais curto é o mais longo. Né? Então isso aí faz todo sentido. Né? Então, que entra na primeira dica, não pule etapas, porque se você pula etapas ou busca atalhos, né, vai fazer com que você encurte ali, de certa forma, o tempo, mas você vai demorar muito mais tempo para você atingir um resultado completo, satisfatório. Agora, quando você segue a metodologia sem pular etapas, é um caminho mais longo, um caminho talvez mais difícil, mas é o caminho certo, é o caminho que você vai chegar ao seu resultado mais rápido, ao invés de você ter pegado um atalho. E se você não fizer certo desde o começo, você vai ter que voltar, que aconteceu comigo, você vai ter que voltar para você aprender do jeito certo. Então, e essa ida e vinda faz com que demore muito mais o seu processo de aprendizado de violão. E é fato isso, né? Se você tentar cortar caminho, vai demorar muito mais para você ter liberdade, para você tocar a música que você quiser. Normalmente você vai ficar um pouco até travado e até estagnado, pode acontecer também, se você não aprender do jeito certo. Por exemplo, eu já vi na internet o pessoal falando assim, aprenda, não sei o que, tem esse livro das cifras, né? Isso é um problemão, eu estava refletindo sobre isso. E como que se livrar das cifras, se as cifras elas estão dentro da harmonia e elas são utilizadas para você aprender a harmonia, né? Não tem como você desassociar uma coisa da outra, né? Aprenda, se livre das cifras, não existe isso. Na verdade, você tem que dominar as cifras, né? Dominar a música por completo, dominar a parte teórica, né? E, consequentemente, colocar a teoria junto da prática. Não adianta você só pegar teoria, né? E não praticar. Então precisa fazer sentido na prática também a teoria, porque senão fica desconexo, né? Você não entende as coisas. Então a teoria tem que andar junto da prática, para que possa fazer sentido e realmente você possa tocar violão da melhor forma possível. E essa é a primeira dica, tá? Não pule etapas, não corte caminho, tá bom? Segunda dica. A segunda dica é semelhante à primeira, né? Que uma é não pule etapas, a segunda é, se você não vai pular etapas, você vai ter que seguir o método, tá bom? Então siga a metodologia, siga o que está proposto, siga o que for proposto para você na hora de você aprender a tocar violão. Porque todas as metodologias, elas foram criadas, né? É um passo a passo para você seguir e você chegar no resultado que é tocar violão. Né? Ou melhor, tocar as músicas que você quer, que você gosta. Uma coisa que é importante dizer, né? Que algumas pessoas falam assim, porque eu preciso ter um professor presencialmente do meu lado, me mostrando tudo, né? Mas na verdade, você tendo um professor do seu lado ou um professor online, a pessoa que vai fazer realmente a diferença vai ser você mesmo, né? O professor ele vai te mostrar o caminho, mas você é que vai trilhar o caminho. Então o professor ele não vai sentar aqui e vai tocar para você, pôr sua mão ali e fazer você tocar, não. Você que vai ter que estudar. Você vai ter que sentar no seu quarto, no lugar de estudo e estudar. Então não faz diferença se você está aprendendo com um professor presencial ou um professor online ou até mesmo sozinho, apenas com uma metodologia como que eu aprendi. Lógico, o professor vai te dar algumas dicas ali tudo, mas quem vai percorrer o caminho é você. Quem vai tomar as decisões vai ser você. Quem vai gastar tempo para poder adquirir aquela habilidade vai ser você. E só um exemplo, tem uma universidade, uma das melhores universidades do mundo. Eles não têm, assim, o papel do professor é simplesmente falar, o conteúdo tá ali, é só você ir lá e estudar. Lá é assim, lá não é um professor falando e você ouvindo. Não, o professor senta com você e fala assim, para você, nessa matéria, você vai encontrar aqui. O resto é com o aluno. Então o aluno pega isso que o professor falou, vai na biblioteca, né, ou no lugar onde tem o conhecimento, a sabedoria e faz, né?
E então, o professor, ele é importante? Sim, ele é importante, mas quem vai fazer realmente a diferença é você mesmo, tá? E essa é a segunda dica. Você tem que seguir o método que seu professor falar, o método que você tem em mãos, tá? É importante que você ache um método bem detalhado, porque quando você aprende sozinho, você precisa ter mais disciplina, você precisa ter mais capricho, você precisa fazer as coisas com bastante capricho e bem feitas e devagar. Terceira dica, tenha critério, ou seja, quando você for estudar, faça as coisas com capricho, com bastante atenção, com interesse, tá? Com calma e tenha critério. Não faça as coisas de qualquer jeito, não sente em qualquer lugar, não pegue violão de qualquer jeito, entendeu? Eu tive uma aluna que tudo que eu falava para ela certinho, ela seguia certinho, enquanto os outros, professor, não deu, não sei o que e tal, e ela seguia certinho, né? Quando chegou no momento de eu avaliar ela, eu falei assim, toca. Ela pegou e tocou certinho, assim, perfeitamente, do jeito que eu tinha ensinado, do jeitinho que eu tinha ensinado, né? E sem vício, né? Começou certinho, a mão certinha e tal, fez os exercícios que eu tinha proposto e conseguiu aprender a tocar. Por outro lado, eu conheci uma outra pessoa que, quando ele começou, né, a tocar violão, mas totalmente sem critério nenhum. Então ele tocava a técnica, ele não tinha técnica, né? Tocava do jeito que ele achava que tocava. Na hora de afinar, por exemplo, as tarraxas era tudo do jeito que ele queria pôr, não era do jeito padrão. Tanto é que uma vez eu fui tentar afinar o violão dele, não, tipo assim, você tinha totalmente errado, sabe? Uma tarraxa apertava de um jeito, outra de outro, totalmente fora do padrão, né? Totalmente sem critério, né? Então é importante que você que está começando a aprender a tocar violão, gosta de violão, às vezes até já começou a tocar alguma coisinha ali, que você tenha critério. Por que do critério? O critério ajuda você a não criar vícios, né? Vícios de violão, né? E até problemas de saúde, né? Isso é muito importante. Então tem que seguir o método, né? Seguir e ter um critério, né? Não fazer de qualquer jeito, não fazer rápido demais, não fazer... Precisa ter critério, ter capricho, né? E aprender da maneira correta, né? Então a gente já falou, primeira dica, não pule etapas, siga um método e tenha critério, tenha capricho na hora de aprender. Não aprenda de qualquer jeito, sabe? Afobado para aprender. Aprenda do jeito certo, devagar e com critério. Quarta dica, não se compare com ninguém. Não se compare com ninguém, porque a sua trajetória é uma trajetória. Você é uma pessoa diferente, assim, totalmente única, né? E então não se compare, porque eu tô velho, porque não sei o que. Já tive alunos bem pequenos, né, assim, tipo 12 anos mais ou menos, e tipo o senhor mesmo, de tipo 60, 50, 60 anos, né? Então não se compare, né? Uma coisa que acontecia muito comigo, né, quando eu comecei, era me comparar com gente assim que já tinha uma estrada, entendeu? Já tinha uma estrada, já tocava há um tempo. Mesmo novo, né, uma pessoa mais nova, ela pode ter uma estrada maior que a sua na hora de aprender, porque eu lembro que eu assisti um japonesinho, um japonês não, um coreano, que era Sung Young, né, o nome dele. E ele, tipo, novinho já, tipo, novinho, já tocava violão fingerstyle, sabe? Tipo assim, já tocava muito bem, muito bem. E eu falava, nossa, olha só, eu tô começando agora, puxa, ele já toca, nossa. Assim, primeiro, assim, não se compare, porque a sua trajetória é diferente, né? E uma coisa é importante, não importa se você vai começar com 7, 8, 9, 10, 11, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 200 anos, não importa. Importa que a sua trajetória é a sua trajetória. Você tem os seus desafios, ele teve os dele, né? E a gente vê o resultado, mas a gente não vê o quanto que a pessoa passou para chegar naquele resultado. Então é uma comparação injusta, né? Porque, tipo assim, a pessoa teve outra criação, às vezes o pai e a mãe é músico e já incutiu na cabeça dele ali que ele precisava tocar, né? E outra pessoa não, outra pessoa teve que trabalhar cedo, né? Gostava de violão, mas teve que trabalhar cedo, ou sei lá. São N as possibilidades. Mas uma coisa é certa, você precisa ter muita vontade de
ficar treinando violão, sentar para você ficar praticando isso daí. Você tem que ter paciência, né? E você tem que ter persistência, porque o resultado não é da noite pro dia. Você tem que treinar devagar, vencendo etapas por etapas, certo? Então você precisa ter muita vontade, persistência e paciência, tá bom? Não é da noite pro dia, é treinamento, é vencendo etapas por etapas, um degrau de cada vez, para que você possa chegar no objetivo, né? O objetivo maior, que é tocar todas as músicas que você tem vontade, né? No caso, as músicas do Inário. E tudo na vida tem a sua dificuldade, né? Não vai pensar que, porque tocar violão é fácil. Ele tem o seu grau de dificuldade. Mas eu não diria dificuldade, mas adaptação. É um período de adaptação, né? Não é algo difícil, é algo que você tem que se adaptar, né? Então, você tem que se adaptar a como segurar. E quando você acostuma, né? Quando você se adapta, aí você vai crescendo, né? Desenvolvendo cada vez mais. E outra coisa importante a se dizer é que não há diferença entre o aprendizado de uma criança e o aprendizado de um adulto. Não há diferença nenhuma. As pessoas falam, mas tem que começar cedo porque sua mente está mais molinha, etc e tal. Mas a verdade é que não tem diferença. A única diferença é que a criança ela vai aprender de uma forma tranquila. A criança não tem que se preocupar em pagar conta, não tem que se preocupar que tem que trabalhar, que tem que cuidar de filho, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que estudar, que tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Olha só, a criança não se preocupa, ela tem que ir na escola e voltar. Uma criança tranquila, né? Vamos supor. Então ela acorda de manhã, às vezes acorda meio-dia, sei lá, não tem nada que prenda ela ali tanto, né? Agora, se uma pessoa mais velha ela for aprender, vai ter outros empecilhos, né? Vai ter, se for uma pessoa, se for casada, já vai ser uma situação. Se tiver filho, já vai ser mais difícil ainda, né? De você sentar e ter tempo para você estudar. Se você trabalha, dependendo do seu trabalho, né? Às vezes trabalha em horário comercial, né? Então tem tudo isso. Então, para o adulto, ele vai ter que se desdobrar mais, né? Talvez tenha menos tempo de estudo, mas não importa o tempo de estudo, não importa a quantidade de tempo, mas precisa ter um tempo para você tocar, para você estudar. Precisa separar um tempinho ali, não precisa ser muito tempo, precisa ser só um espaço de tempo onde você senta e você foca em um estudo de qualidade, beleza. Então essa quarta dica, né, não se compare, né, cada um tem a sua história, a sua trajetória, né, não importa a idade que você for começar, importa que você precisa separar um pouquinho de tempo, um espaço de tempo para você estudar. Tem que sobrar um tempo para você estudar, para você dedicar ali para você aprender a tocar violão. Quinta dica, comece devagar. Comece devagar. Você que quer tocar rápido, você precisa começar devagar. Isso é muito importante, cara. Muito, 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 muito importante. Por quê? Quando você aprende, né, a sua mente assimila rápido. Sua mente entende rápido. Mas existe a memória muscular. A memória muscular, ela não é igual à memória. Então você entende rápido, mas quando você vai tocar, a sua musculatura não está preparada. Então ela tem que começar lento para ela começar se acostumando, né? Já viu gente que toca de olho fechado? Significa que a musculatura já se acostumou, né? Então quando você fecha o olho, o dedo vai certinho, né? E consegue tocar ali sem olhar. E isso é muito importante, porque você tem que vencer etapas por etapas, etapas por etapas. Quando eu comecei a tocar, eu queria tocar muito rápido, né? Tocar rápido logo. E confesso que prejudicou a minha técnica, eu querer tocar rápido. Tanto é que eu não conseguia até então tocar lento. Eu pegava uma música e já queria tocar rápido, pegava uma música e queria tocar rápido, né? E isso gera vários problemas na técnica, né? Por exemplo, você tende a esbarrar mais nas notas, você tende a ser muito ansioso, né? Tem que controlar a ansiedade. Mas uma coisa é importante, precisa começar lento, porque o lento vai fazer com que você limpe a sua técnica e você toque muito melhor, né? Sabe aquelas pessoas que toca, mas esbarra nas notas, né? Demais. Isso significa que não fez o alicerce direito, né? Então o alicerce se faz não rápido, mas devagar, até a musculatura se acostumar
para que possa ficar fluente e com qualidade. Sexta dica: desenvolva. Você precisa ter determinação. Parece meio clichê, né? Falar, você precisa ter determinação, mas precisa ter mesmo, porque não é um instrumento... Todo instrumento tem a sua dificuldade, né? Como eu disse, né? É uma adaptação. E tem um período de adaptação. Se você não for uma pessoa determinada, você vai chegar no meio do período de adaptação e você pode desistir. Porque no período de adaptação, você tem... Seus dedos vão doer. Esses dedos aqui vão doer muito no começo. Se você começar com violão de corda de aço e você for um iniciante, você vai doer muito mais. Essa parte é cansativa. Tem a pestana, que no começo as pessoas tendem a colocar muita força, mas é jeito. Então tem a pestana, as pessoas desanimam por causa da pestana. Enfim, dentre vários motivos, né? Você precisa ter determinação, porque tem algumas coisas que incomodam, que doem no começo, né? E isso é para todo mundo. Então não é só porque é você, não. Todo mundo começou com dor nos dedos, né? Toca muito bem hoje, mas começou assim, até calejar, né? Hoje meus calos sumiram. No começo formaram vários calos, né? Mas com o tempo esses calos eles desaparecem. Tá? E isso entra também na dica anterior sobre não cortar caminho, né? Tem gente que coloca super bonder aqui para poder minimizar, né? Então aquele negócio, se você tentar cortar caminho, vai aumentar mais o seu processo de aprendizado e consequentemente você vai ter um resultado não tão satisfatório, talvez resultado muito tarde, né? Sendo que você poderia ter seguido a metodologia que era longa, mas era o caminho certo. E esse caminho conduz a tocar violão do jeito certo. Então tenha determinação. Sétima dica: aprenda com as músicas do Inário. Não aprenda as músicas do Inário, aprenda com as músicas do Inário, tá? Por que eu estou falando isso, né? Eu sou uma pessoa assim, que gosta de estar estudando, de estar aprendendo, né? Sempre, principalmente violão. Né? E recentemente eu comprei alguns cursos, algumas coisas que para continuar aprendendo. Eu fiz um curso no conservatório, né? Fiz um ano de violão clássico lá, mas o que me ajudou muito mais foi aprender as músicas do Inário. Aprender as músicas do Inário, não aprender com as músicas do Inário. Por quê? As músicas do Inário são arranjos feitos por pessoas que entendem muito de música, né? Pega aí Lineu Soares, né? Entre outros, né? Vários. E são pessoas que entendem muito de música. Se você pega as músicas do Inário, aprende as músicas do Inário, beleza, mas quando você começa a olhar a fundo, né? E ver alguns padrões que aparecem ali, né? Você vai aprender muito mais, né? Com qualquer metodologia que você for aprender. O violão, ele tem algumas fórmulas de compasso que são comuns. Mas aqui tem fórmulas de compasso que, por exemplo, não são tão comuns no violão. Então, para músicas assim, escrita, partituras de violão. Então isso enriquece muito mais a sua prática, né, o seu conhecimento, do que você simplesmente decorar as músicas, né? Ali elas estão escritas de uma forma mais culta, vamos dizer, culta da música, né? Ou a linguagem universal da música, né, que é a partitura. Tem duas claves, né? Você pode treinar também a clave de Fá, apesar, né, de que o violão ele não usa a clave de Fá. Mas a clave de Fá, ela, assim, se você for fazer um arranjo bem assim, elaborado, bem fiel à música escrita para piano, a clave de Fá ela ajuda muito, né? Ela é mais um conhecimento do que se você ficasse só na clave de Sol tocando violão. E essa é a sétima dica. Oitava dica: enriqueça a sua prática no violão. Como assim, Gerson, enriquecer a prática? Normalmente, quando a gente começa a aprender a tocar, a gente foca muito na prática, né? A gente quer o resultado logo, né? Mas a prática, não é só a prática. A prática, você pode enriquecer essa prática. Por exemplo, ao invés de eu treinar dedilhado, só dedilhado, você pode treinar um dedilhado junto com um ritmo, né? Então você pode treinar um dedilhado em colcheia, em semicolcheia. Olha só, você não vai estar treinando só a prática, você vai estar treinando também a parte rítmica. Veja, duas coisas já. Não é só prática, é mais uma coisa, mais um elemento. Além disso, vamos supor, você está treinando dedilhado e ritmo. Você pode treinar também
dedilhado, ritmo e percepção musical. Você já vai estar treinando essa parte também. Mas é interessante que você não treine, não faça inconscientemente, mas faça conscientemente. Fazendo isso, entendendo isso que você está fazendo. Isso ajuda também. Isso são algumas dicas bem pontuais, assim, mas existem muitas coisas que você pode fazer. Muitas mesmo, assim. Põe uma coisa na sua cabeça. A música, ela é infinita. Dito isso, nós entramos na 9ª dica. E a 9ª dica é: não decore, entenda, tá bom? Isso entra também na dica de aprender as músicas do Inari, né? Aprender com as músicas do Inari, não aprender as músicas do Inari. Aprender com as músicas do Inari. Então, quando você for estudar violão, qualquer coisa que você for fazer com música, procure entender aquilo que você está fazendo. Por exemplo, você vai fazer um acorde de Ré 7. O que é um Ré 7? É um Ré, são 3 notas, né? É uma tríade com uma 4ª nota acrescentada, né? Então vai ser uma tétrade, por exemplo. Então busque entender e não decorar. Porque se você ficar só decorando, você vai chegar um momento que você vai estagnar. Né? Então não decore, aprenda. E entenda o que você está fazendo, que é muito melhor. Porque te dá a liberdade para você fazer várias coisas, né? Nossa, é muita coisa que dá para fazer. Tá bom? 10ª dica. Divida tudo que você for fazer na hora que você for aprender uma música ou qualquer coisa, tanto técnica, qualquer coisa que você for aprender no violão, no seu início, busque dividir em etapas. Vamos supor uma música, né? Uma peça. Então você vai dividir ela em partes. Porque normalmente você olha para uma peça de violão clássico que é, nossa, 4 páginas. Agora, se você divide em partes, fica mais tranquilo. Você pega uma parte, beleza, essa parte eu já sei tocar. Aí você pega, tira a segunda parte, aprende a segunda parte e assim vai. Tá? Então isso é fundamental que você divida seu estudo. Né? Divida o estudo tanto das peças quanto das técnicas. Né? Então, por exemplo, hoje eu vou treinar ligado. Eu vou treinar ligado ascendente e ligado descendente. Vou treinar ornamentos, glissando, enfim. Né? Divida em partes e treine separadamente cada parte, domine cada parte e assim você vai caminhando, né? E vai construindo a sua formação no violão. E para você que ficou até aqui, até a 10ª dica, eu vou dar mais uma dica bônus para você, que é uma dica que, cara, eu comecei a usar e dá muito certo. Dá muito certo mesmo, porque não é tipo autoajuda, né? Não é autoajuda, mas é o mindset, né? A forma de pensar. Por que eu estou falando isso, né? Que quando você vai aprender uma música, você pode ter, ou qualquer coisa que seja, 2 caminhos. O primeiro caminho é: nossa, eu vou conseguir, nossa, vai dar certo, nossa, é bom, nossa, legal, vamos conseguir, vou tentar, vou fazer até o máximo, vou conseguir. Mas aí vai ter outra pessoa que vai falar: puxa, mano, é muito difícil, a minha mão, tem um problema na minha mão, a minha mão é muito pesada. Ah não, porque, nossa, não vai dar, olha só, é muito difícil, é muito rápido. Quando você fala esse tipo de coisa, né, você tende a se sabotar, isso é verdade. Às vezes eu tomo muito cuidado com o que eu vou falar para minha mente, porque dependendo do que eu falar, ela vai acreditar e ela vai influenciar o meu comportamento. Então, por exemplo, quando eu pego uma música difícil para tocar, na cabeça vem: puxa, que música difícil. Nossa, olha, mano, ai, que coisa difícil. Meu Deus do céu. Quando você pensa assim, você já coloca um empecilho. Já coloca um empecilho grande até. Sendo que aquele negócio ali você precisa se adaptar, né? Como eu falei pra você. E aí eu comecei a fazer um exercício que é o seguinte: quando eu via uma coisa que eu achava que era muito difícil, eu já mudava meu pensamento e falava assim: puxa, que legal, olha como isso é bom. Nossa, eu vou aprender isso rápido, eu vou conseguir, olha como é maravilhoso. E aí comecei a falar palavras boas, sabe? E automaticamente eu comecei a pegar umas músicas mais difíceis e tocar e, tipo, não se preocupar. Tipo, meu Deus, não colocar empecilho, porque às vezes a gente mesmo coloca um empecilho. O empecilho nem tá lá. Né? E aí, por exemplo, eu peguei eu fiz o arranjo da música dos Arautos do Rei, né? Que é a dos Novo de Novo, né? São acho que 6 páginas, 6 partituras. E no começo eu olhei para aquilo e falei, aí já veio, puxa, 6 partituras. Aí eu já mudei, falei, não, olha que legal, cara. Nossa, quando eu pegar essa música vai ser muito bom, vai ser massa, vai ser isso. Nossa, é maravilhoso, cara. Nossa, Jesus vai me ajudar. Nossa, vai ser muito bom e vamos conseguir e tal.
Quando você faz esse exercício, perceba, faça esse exercício em casa, você vai perceber. Seu cérebro começa a ficar feliz, você começa a ficar mais empolgado, eu comecei a dar risada sozinho, né? E isso ajuda, porque quando você dá risada, você libera dopamina, né? Fala, e aí você fica mais feliz e seu cérebro assimila de que aquilo que você está fazendo é muito bom, é muito tranquilo, né? Essa é a dica, acho que é uma das dicas mais importantes que você pode ter, né? Treinar o seu mindset, né? Sua mentalidade, né? Falar coisas boas e elevar sua energia, né? Trazer bons sentimentos e para você aproveitar bem o estudo do violão, né? Não só o estudo do violão, mas várias coisas. Se você fizer esse exercício, não só no estudo do violão, pode ter certeza que você vai ter resultado. Porque eu tive resultado na minha pele, eu vi isso acontecer. E realmente, até comentei com a minha mãe, falei, nossa, olha, eu tô fazendo esse negócio aqui com mais felicidade, com mais vontade, né? Só porque eu treinei a minha mente, eu falei coisas boas para minha mente. Mas enfim, então essa é a aula de hoje, pessoal. São aí 11 dicas que eu separei, dicas muito importantes, dicas extremamente importantes, tá? Se você seguir cada uma, eu tenho certeza que você vai aprender a tocar violão da melhor forma possível, tá bom? Então a gente se vê, na próxima aula.